tudo bem com você? Eu espero que sim. Mas se não estiver, bora crochetar que eu te garanto que vai melhorar. Hoje eu vim trazer esses dois irmãozinhos fofos. Eu chamo eles de bebês newborn, porque tem aquele soninho gostoso que todo recém-nascido tem, além de estar usando aquela touquinha que a gente vê muito em ensaio fotográfico. Olha que gracinha! A parte de baixo eu faço com mantinha antialérgica, mas você pode estar utilizando qualquer outro tecido apropriado, ou até mesmo crochê, fica uma gracinha. Antes de ir para a lista de materiais, se inscreva no canal, eu te garanto que vai ter muito mais coisa bonita vindo por aí, hein? A linha que eu utilizo é todas da Amigurumi, tá? Para fazer tanto a menina quanto o menino, eu utilizei a cor da pele 7564 e o cabelo 7569, foram essas duas cores. Para a roupinha do menino, que é o que a gente vai fazer agora, eu utilizei a 2194 e a 2137, com detalhe em 1112, amarelinha 1112. Para fazer a menininha, você vai usar rosa 3077, o lilás 6161 e o verde era uma sobrinha que eu tinha aqui em casa, eu não sei qual é a numeração, mas é o mais clarinho que tem na paleta dos Amigurumi, tá? Então, essas vão ser as cores que vai utilizar para fazer. Vai precisar também de um tecidinho apropriado para bebê. Esse meu aqui, como eu já falei, é mantinha antialérgica, mas pode ser até no crochê, não tem problema. Vai precisar também da agulha, eu utilizo a numeração 2,5, mas pode ser a 2. Fica um pouquinho menor, mas fica com os buraquinhos mais fechados, tá? Vai precisar também de alfinete, marcador de pontos e agulha de tapeceiro. E uma agulha de costura também. Enchimento e no mais é isso. Agora é mão na massa. Para fazer a naninha, primeiramente você vai ter que clicar nesse link que tá aqui na descrição e voltar no vídeo em que eu ensino a fazer a cabecinha, tá? A maioria das naninhas que eu ensino aqui no canal, todas eu uso essa mesma cabeça, tá? As mesmas quantidades de ponto, tudo certinho, a mesma forma de fazer. Então, clica nesse link aqui na descrição, faz a cabeça e depois a gente volta para dar sequência. Agora que a cabeça já está prontinha, vamos começar fazendo a chupetinha do bebezinho. Eu fiz aqui um anel mágico com 6 pontos baixos. E na próxima carreira, eu vou fazer um aumento em cada ponto de base, ficando com 12 pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui um aumento em cada ponto e depois eu volto pra gente fazer a última carreira. Já fiz todos os aumentos, fiquei com 12 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer ponto caranguejo. Então, vamos fazer uma laçadinha aqui e vamos voltar fazendo ponto baixo, mas ao contrário, em vez de seguir a carreira na forma que a gente sempre segue, nós vamos fazer ela voltando. Então, vamos fazer aqui por toda a volta, ponto caranguejo. Cada ponto, a gente faz um ponto baixo ao contrário. Desta forma. Então, aqui eu já finalizei o ponto caranguejo, deixei um fiozinho pra gente tá costurando. E agora, com a linha azul escuro, eu vou fazer um novo anel mágico com 6 pontos baixos dentro dele. Vou fechar o anel e vou arrematar. Então, 2, 3, 4, 5, 6. Corto o fio aqui pra poder deixar um pouco para costura, ó, fecho ele. E agora, eu vou costurar ele bem no centro da chupetinha. Então, para costurar aqui, nós vamos pegar nessa parte aqui, ó, tá vendo, ó? Entre meio, os 2 pontos baixos que a gente fez do anel mágico e vamos colocar no próximo, tá? Nunca por aqui, sempre aqui, entre meio os pontos baixos que a gente fez, para ele poder ficar com esse relevozinho, tá? Que se a gente passar a agulha por aqui, a maioria das vezes a gente faz as costuras em amigurumi, ele não vai ficar com esse formatinho altinho aqui, tá?
Então, a gente vai fazer isso aqui em toda a volta, costurando assim, pegando ali no meio, tá? Até dar a volta em todo o anel mágico em azul. Então, aqui eu já costurei, já fiz o nozinho aqui atrás. E pra fazer a alcinha da chupetinha, a gente vai pegar em amarelo, vai fazer 10 correntinhas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E vai voltar fazendo ponto baixíssimo. Assim. Até o final. Cheguei até o final, arrematei. Agora eu vou unir os dois assim, ó, com a agulha. Olha, desta forma. E vou costurar aqui no centro da chupetinha. Vou passar bem no meio do anel mágico que a gente fez em azul escuro. Olha. E vou costurar ele aqui. Costura, faz o nozinho aqui atrás e arremata. Com a chupetinha já pronta, já vamos costurar na cabecinha da naninha. Então, a gente vai contar, vai olhar aonde é a frente, geralmente a parte do pegador de chupeta fica para trás. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4 carreiras, vamos costurar a chupetinha. Então, a gente coloca ela bem certinho, viradinha para baixo, assim, e vai costurando ela bem firmemente, tá? Você pode até dar um pinguinho de cola, se você quiser antes, mas depois você tem que costurar ela para ela não sair de jeito nenhum da naninha. Então, eu vou costurar aqui e já eu volto pra gente fazer o restante. Nós vamos fazer o olho mais ou menos na terceira carreira acima da chupetinha. Então, a gente vai contar 1, 2, 3, vamos fazer o olho nessa carreira aqui, tá? Então, aqui eu deixei o fiozinho aqui em cima pra mim amarrar, que a touquinha vai esconder, e vou fazer o olhinho. O olhinho é aquela forma que a gente já tá acostumado a fazer, tá? Faz a curvinha, faz a laçadinha, sai aqui do outro lado. E faz o segundo olhinho. Aí, eu saio aqui em cima pra fazer o nozinho. Então, o olhinho pronto, fiz o nozinho aqui. Não ficou do jeito que eu queria, eu desmanchei, fiz novamente e até o final eu acho que eu vou desmanchar de novo, porque não gostei. Mas vou deixar pro final. Se você estiver fazendo a menininha, aí você coloca, faz 3 cílios nas laterais e ela já fica feminina. Agora, vamos fazer a touquinha. Pra touquinha, eu vou utilizar o azul claro. A touquinha é o seguinte, nós vamos fazer o mesmo processo daqui da cabecinha da naninha, tá? Então, nós vamos iniciar com o anel mágico, com 6 pontos baixos, e vamos fazer aumento até a 7ª carreira, ficando com 42 pontos, tá? Então, anel mágico, com 6 pontos baixos, e vamos fazer aumento até a 7ª carreira, da mesma forma que a gente fez a cabecinha do nosso menininho. Olha, aqui eu já fiz as 7 carreiras de aumento. A última carreira é a que corresponde a 5 pontos e um aumento. A gente fica com 42 pontos. Daqui em diante, nós vamos fazer ponto sobre ponto até a 12ª carreira. Então, eu vou fazer aqui 12 carreiras, a gente vai ficar no total. E quando eu chegar na 12ª, eu volto pra gente fazer o final da touquinha. Então, aqui eu já fiz as 12 carreiras. A 13ª e a 14ª serão de meio ponto alto. Então, eu vou pegar o fio amarelo primeiro. Vou colocar aqui, próximo aonde eu arrematei. E vou fazer 2 correntinhas, assim. No mesmo pontinho aqui, eu vou colocar um ponto meio alto. E vou seguir fazendo por toda a volta desta forma, tá? Então, toda a volta será de meio ponto alto em amarelo. Então, eu vou fazer aqui e já eu volto para mostrar
a 14ª carreira. E agora, nós vamos fazer mais uma carreira de ponto meio alto, só que desta vez, nós vamos fazer naquele modelinho de pegar um por cima, assim, ó. Então, eu faço um ponto meio alto por cima. E o próximo, eu vou pegar por baixo, ó. Tá vendo? Assim. Olha. O próximo por cima. O próximo por baixo. Então, eu vou fazer dessa forma por toda a carreira. Por cima. Por baixo. Vou fazer dessa forma por toda a carreira. Assim que eu terminar, eu vou arrematar e a nossa toquinha vai estar pronta. Então, aqui eu já fiz a toquinha. Olha, ela já ficou encaixadinha certinho na cabecinha do bebezinho. Deixei o fio aqui pra costurar. E agora eu vou explicar como eu faço as orelhinhas. As orelhinhas, começa com o anel mágico com 6 pontos baixos. Segunda carreira é um aumento em cada ponto, ficando com 12 pontos baixos. Terceira carreira é um ponto e um aumento, ficando com 18 pontos. A quarta e a quinta é ponto sobre ponto. Arremata e deixa o fio para costurar. Essa é a orelhinha. Então, novamente, anel mágico com 6 pontos baixos. Segunda carreira, um aumento em cada ponto, ficando com 12 pontos. Terceira carreira, um aumento e um ponto baixo, ficando com 18 pontos. E a quarta e a quinta é ponto sobre ponto. Então, ela vai ficar a orelhinha. Eu já tenho as duas prontinhas aqui. E antes de costurar aqui na cabecinha do nosso bebezinho, eu vou fazer primeiro o cabelinho, tá? Então, aqui eu vou localizar aonde eu quero que o meu cabelinho chegue. Eu quero que o cabelinho chegue até aqui, nessa alturinha dos olhos. Então, eu vou marcar mais ou menos até onde eu quero que ele fique, ele não pode passar disso. E eu vou marcar também até onde ele tem que ficar escondidinho aqui na nossa toquinha. Então, eu quero que ele venha até aqui, pra ficar bem escondidinho. Então, eu vou tirar aqui e agora eu já vou fazer o cabelinho do bebezinho. Então, o menininho, eu vou fazer a franjinha meio de ladinho. A menininha eu fiz bem franjinha mesmo, testinha. Esse aqui eu vou querer que fique meio de ladinho. Então, eu sei que ele tem que vir até aqui. Eu vou colocar aqui onde eu marquei, que é até onde ele vai chegar, não pode passar disso. E já vou fazer a franjinha. A franjinha é daquela forma que a gente já vê bastante aí as pessoas ensinando, né? Aquele vai e vem de fios até preencher todo o cabelinho. Então, eu vou fazer aqui, vou acelerar um pouquinho o vídeo, para não demorar muito. E aí, a gente volta para fazer o restante da toquinha do bebezinho. Então, aqui eu já fiz o cabelinho, já localizei a toquinha onde eu quero que ela fique. Eu vou firmar com o alfinete assim, para ela não sair do lugar quando eu estiver costurando. E agora, eu já vou começar a fazer a costura. Olha, para costurar a toquinha, a gente vai fazer uma costurinha indo e voltando. Então, sempre nessa parte, sempre nesse ponto que ficou abaixo, nunca esse de cima. A gente vai costurar só nesse aqui que ficou abaixo, tá? Então, eu vou colocar a agulha aqui e já vou sair lá na frente, ó, lá no outro. No outro que ficou por baixo também, tá? Então, eu saio lá e volto um pontinho, ó. Introduzo a agulha e saio lá do outro lado. Volto novamente, um pontinho e saio lá no próximo. Volto novamente um pontinho e saio lá no próximo. Eu vou fazer dessa forma por toda a volta, tá? Contornando toda a toquinha. Sem apertar muito para não ficar muito uma ondinha assim, como se fosse uma cintura. Não pode, tá? Tem que ser apertar para ficar firme, mas sem puxar demais. Senão ele vai ficar com marcação.
Então, eu vou fazer com a touquinha já costurada. Agora, a gente vai costurar as orelhinhas. Eu já posicionei onde eu gostaria que ela ficasse. Fica mais ou menos entre a quarta carreira aqui da touquinha, contando a partir do ponto baixo, ó. 1, 2, 3, 4. Quarta e quinta, mais ou menos, você vai colocar as orelhinhas. Elas vão ficar com uns 4 a 5 pontos de distância uma da outra, tá? Essa parte de costura, assim, é mais você que vai ter que ir colocando e ajustando da forma que você quer que ela fique melhor, que você acha que fica mais bonitinha. A costura também é daquela forma que a gente já tá acostumado a costurar amigurumi, né? Nós vamos pegar sempre a parte da frente e a parte de trás, todos os pontinhos da orelhinha, não deixar sobrar nenhum para não ficar aparecendo costura nenhuma. Então, a gente começa aqui dos cantinhos, já tira o alfinete e vai fazendo aquele movimento de ida e volta, pegando o ponto da frente da orelhinha, o ponto de trás e passando a agulha por dentro da touquinha do nosso bebezinho. Vamos fazer dessa forma até chegar aqui do outro lado e depois repetir a mesma coisa com a outra orelhinha. Olha, orelhinhas costuradas. Agora vamos aprender a fazer os bracinhos. Para fazer os bracinhos, eu fiz um anel mágico com 10 pontos baixos. Desta vez é 10 pontos baixos que nós vamos colocar dentro do nosso anel mágico. E vou fazer 4 carreiras de ponto sobre ponto. Então, na cor da pele, a gente vai fazer 4 carreiras de 10 pontos baixos. Depois, nós vamos fazer a parte que será a manguinha da roupinha do nosso menininho. Então, nós vamos trocar de cor e vamos continuar fazendo ponto sobre ponto. Só que nessa carreira, que é a quinta carreira, nós vamos pegar a alcinha de trás apenas. Então, eu vou fazer por toda a carreira, pegando a alcinha de trás. E nas próximas carreiras, a gente pode seguir fazendo ponto sobre ponto até a 15ª carreira. Então, eu vou fazer mais umas 3 carreiras aqui e eu vou voltar para mostrar como que eu faço o detalhezinho aqui no punho da roupinha do nosso bebezinho. Então, aqui eu parei de fazer e voltei aqui nessas alcinhas que eu deixei para trás e eu vou fazer o detalhezinho do punho da roupinha do bebê. Eu fiz um ponto baixíssimo, uma correntinha e na próxima alcinha eu vou fazer um ponto baixíssimo. Faço mais uma correntinha e na próxima alcinha um ponto baixíssimo. Novamente, mais uma correntinha e na próxima alcinha um ponto baixíssimo. Então, eu vou fazer isso por toda a volta do bracinho. Ponto, correntinha, ponto baixíssimo. E ele vai ficar com esse formatinho assim, de babadinho. Depois disso, eu vou arrematar. Deixa eu terminar aqui. Chegando aqui, eu vou arrematar. Vou pegar essa ponta que sobrou e vou puxar aqui por dentro. Assim. Vou puxar as duas pontas, ó, cada um em um buraquinho diferente. Olha. E vou dar um nozinho aqui dentro, para esconder os 2 fiozinhos. Por isso que eu gosto de fazer nesse momento, porque se deixar para acabar o bracinho e fechar e encher, fica mais difícil da gente fazer o acabamentozinho. Então, eu vou cortar esse excesso aqui e agora eu posso dar sequência no bracinho até chegar na 15ª carreira. Meu vizinho resolveu cortar grama, né? Aí eu parei, fiquei esperando, mas essa grama dele não tem fim. Então, vida que segue, né? Vai ter que ir com barulho mesmo. Então, pessoal, aqui eu já fiz as 15 carreiras e agora eu vou fazer o acabamento aqui pra fechar o bracinho. Então, eu deixo essa parte aqui da emendinha pra baixo, ó. Vai ser onde vai ficar pra baixo, vai ficar escondido. E aqui eu vou fechar o bracinho, pegando um pontinho da frente e um pontinho de trás. Então, eu vou pegar esse da frente e aquele lá de trás e vou fechar. Assim. Olha, fechou. Eu vou cortar aqui pra costurar.
na cabeça do nosso bebezinho. Os 2 bracinhos prontinhos. Agora, vamos costurar no bebezinho. Aqui, vou posicionar aqui, bem certinho na lateral. Olha, pro lado de dentro do babadinho do pescoço. Eu vou costurar ele aqui. Olha, pega um pontinho de baixo e um pontinho de cima. Faço um nozinho aqui, bem apertadinho. Faço mais um pra garantir. E agora eu passo esse fio aqui por dentro, tá? E deixo ele reservadinho aqui. Aí eu vou costurar da mesma forma aqui do outro lado. Vou passar o fio aqui, vou amarrar os 2 e vou cortar o excesso do fiozinho. Aí eu já posso fechar esse círculo aqui com a agulha. Eu já fiz, já fechei aqui embaixo. Agora a gente vai costurar a mantinha na cabecinha do bebezinho. Eu vou pegar aqui o tecidinho, pode ser de crochê também, tá? Não tem problema, pode ser de crochê, pode ser qualquer paninho que vocês queiram, sendo que seja apropriado para o bebê, como eu já falei antes. Eu vou escolher um cantinho e vou fazer como se fosse um formato de uma folhinha, assim, olha. E com a agulha e uma linha, aqui como eu tô usando esse daqui que é bem peludinho e os pontos não aparecem aqui, eu posso estar fazendo com o próprio fio amigurumi, mas se você estiver fazendo com outro tecidinho, eu aconselho pegar a própria linha de costura mesmo. E aí, tomar muito cuidado na hora de fazer esse processo para fazer um acabamento bem bonitinho, tá? Não deixar muito ponto aparecendo, fazer um ponto bem bonitinho. Aqui eu não preciso me preocupar, porque o meu tecido me favorece nessa questão, tá? Ele é peludinho, então ele não aparece os pontos. Então, eu vou fazer ida e volta. Aqui, assim, ó. Olha, pego aqui... Saio lá do outro lado. Vou fazer isso umas 3 vezes para ficar bem firminho. Olha. Aqui 2 vezes já é suficiente. Eu vou amarrar aqui. Então, aqui, aonde eu fiz os pontinhos, eu vou continuar, eu vou seguir fazendo mais alguns pontinhos, só que agora, pegando a cabecinha, tá? Então, eu vou colocar a agulha, ó, e vou sair lá na cabecinha do bebezinho, ó, tá vendo? E vou puxar. Olha. Essa parte aqui é bem chatinha, mas não é impossível. Aqui, assim, olha, eu saí aqui. E vou fazer essa ida e volta mais algumas vezes. Ó, lembrando que se você estiver fazendo com outro tecido, cuidar nesse acabamento aqui, tá? Pra não ficar muito grosseiro. Então, vou fazer essa ida e volta. Olha, depois que eu já costurei na naninha, ó, já tá bem firminho aqui. Eu vou posicionar novamente aqui esse cantinho que eu fiz, essa orelhinha aqui que eu fiz com o tecidinho, vou deixar ela onde eu quero que ela fique, mais aqui do ladinho do rostinho do bebezinho. E agora eu vou posicionar as mãozinhas, olha. Vou colocar a mãozinha onde eu quero que a mãozinha fique. Então, eu quero que uma mãozinha fique aqui e a outra mãozinha aqui. Olha, uma mãozinha aqui e a outra mãozinha uma por cima da outra. Então, eu vou localizar aqui onde eu quero que ela fique. Olha, conforme você vai costurando, você pode mudar de lugar também, se você, dependendo do jeito que você vê que ficou, tá? Eu quero que elas fiquem assim. E aí, com o mesmo fio que eu estava costurando, eu vou sair aqui. Olha, eu vou sair aqui, atrás da mãozinha, ó. Olha. E vou fazer a costura, indo e voltando, pegando um pontinho da mãozinha, pegando um pontinho do rostinho aqui atrás, bem apertado. E depois eu volto pra costurar essa aqui por cima. Então, eu vou fazer isso e depois eu volto. Então, eu já fiz a costura aqui, ó, fiz um nozinho aqui, escondidinho aqui atrás, tá? Agora, eu vou colocar a agulha aqui e já vou sair ali no próximo bracinho. Olha.
um alicate agora ia bem. Não estou sem nenhuma aqui. Que não é muito bom de fazer essa parte não, tá? É bem chatinha. Então agora, eu vou tirar os alfinetes aqui e já vou fazer a costura. Da mesma forma que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui. Vou pegar um pontinho aqui de trás, ó, do bracinho, com um pontinho do outro bracinho que ficou por baixo, ó. Então, eu faço esse daqui umas 4 a 5 vezes, bem apertado. Se você estiver fazendo com agulha, com linha de costura, é bom colocar a linha bem dupla ou tripla, sei lá, se puder, pra ficar bem firme. Olha, bem apertadinho. E aí eu vou fazer um nozinho aqui escondidinho aqui embaixo também. Olha. E agora eu já posso descer aqui embaixo, onde eu fiz o meu primeiro nozinho para arrematar. Tá? Fazer aqui. Bem apertado, sem dó mesmo de apertar, olha. Olha, prontinho, ó. O bebezinho já tá prontinho. Agora eu vou fazer, uma marcaçãozinha na bochechinha aqui, meio rosadinho, meio marronzinho. E a naninha já vai estar pronta. Para você que chegou até aqui, meu muito obrigada. Escreva nos comentários como que foi a confecção da sua naninha. Espero que tenha dado tudo certo. Um beijo grande no seu coração e a gente se encontra no próximo vídeo.